Querido Dom Caetano, querido Padre Gustavo Natividade, Diácono Rafael, Seminarista Marcos, Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, irmãos e irmãs, hoje estamos aqui para celebrar a Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, e por isso é oportuno que possamos juntos aprender essa jaculatória Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Então eu digo Ave Maria Puríssima, e todos respondem, sem pecado concebida. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, celebrando esse dogma da Imaculada Conceição de Maria, o primeiro que nós precisamos pensar é sobre este evangelho que nós acabamos de ouvir, que foi o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38, que é o momento da anunciação do arcanjo Gabriel a Maria Santíssima. Quando o arcanjo ele vai e se dirige à Virgem Santíssima, ele diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Essa expressão cheia de graça, porque esse evangelho ele foi escrito no grego, essa expressão cheia de graça no grego é charitomene, que significa uma graça já realizada, plena e permanente. Charitomene. Então, quando o anjo fala isso para Nossa Senhora, que ela é toda cheia de graça, ela fica sem entender a saudação. Ela fala, por que ele está, com certeza deve pensar, por que ele está falando isso? Por que dessa forma? Por isso diz aqui o texto, que Maria ficou perturbada com essas palavras, e começou a pensar qual é o significado desta saudação. Porque o anjo disse que ela era a cheia de graça. E aonde está a graça, não pode estar ao mesmo tempo o pecado. Aonde está a graça, não pode estar ao mesmo tempo o pecado. E o anjo disse que ela era cheia de graça, a charitomene. E meus irmãos, com isso a gente pode pensar assim, não existe na palavra de Deus, na Bíblia, nenhum momento que se dá esse título para a mãe de Jesus, para Nossa Senhora, a Imaculada. Só que com essa saudação, mesmo que não tenha título, a utilização deste título, a Imaculada Conceição, aquela que não tem a mancha do pecado original, que não tem o pecado, a ideia de que ela era toda santa, nós temos aqui, nessa expressão, a cheia de graça. Isso é o primeiro ponto desta reflexão. Com o tempo, nos séculos, isso foi sendo conversado teologicamente. Até que chegou o grande São Tomás de Aquino, que nós conhecemos, né? Esse frade dominicano, italiano, da região da Sicília. Em 1225 ele nasceu, morreu em 1274. E ele não negava a santidade da Virgem Maria. Ele não negava a santidade da Virgem Maria. Mas ele considerava difícil você falar que Nossa Senhora foi concebida sem a mancha do pecado original. Por duas razões. A primeira razão, porque isso podia comprometer a universalidade da salvação, ou seja, se ela nasceu sem a mancha do pecado, sem pecado, ela nasceu salva. E se Jesus veio para salvar a todos, então isso podia complicar um pouquinho aí a parte teológica. E o segundo ponto de São Tomás de Aquino era que podia contrariar a transmissão universal do pecado original. Nós falamos que todos os homens nasceram com o pecado original. E Nossa Senhora, nós estamos dizendo que nasceu sem a mancha do pecado original. Então o que São Tomás
e os tomistas, e depois os dominicanos, eles diziam: Nossa Senhora nasceu com a mancha do pecado original, mas logo depois ela foi purificada. Então ela nasceu com a mancha, então por isso chamados de maculistas. Depois, na mesma época, teve um beato franciscano da ordem dos frades menores, que é da ordem de Dom Caetano, chamado Beato João Duns Escoto, de 1266 a 1308. Ele era um escocês, um franciscano da mesma ordem de Dom Caetano. E esse franciscano, ele fez então ele defendia que Nossa Senhora, ela nasceu sem a mancha do pecado original. Ele defendia isso. E ele fez um silogismo famoso, ou seja, ele falou uma primeira primícia, a segunda e deu a conclusão. Ele falava assim: olha, Deus pode, vamos repetir comigo? Deus pode. Por que Deus pode? Porque Deus pode tudo o que Ele quiser. Nós chamamos isso de onipotência. Deus, Ele pode tudo, até pegar a salvação que foi dada em Jesus Cristo, a salvação que foi dada em Jesus, porque Jesus morreu para apagar os nossos pecados e ressuscitou. Ele pode pegar essa salvação que nós chamamos de méritos de Cristo, esse mérito de Cristo, Ele pode dar para quem Ele quiser e quando Ele quiser. Então, se Deus é onipotente, Ele pode dar para quem Ele quiser e quando Ele quiser, Ele pode dar até mesmo no exato momento da concepção de uma pessoa. Isso foi o primeiro argumento de Duns Escoto. O segundo era que era conveniente, não era necessário, mas era conveniente, porque a santidade em pessoa, que é Jesus Cristo, Jesus é o Santo dos Santos. Era conveniente que ele tivesse uma mãe toda santa também. Então Deus pode, e era conveniente que Deus ele fizesse. E por fim, então, portanto, Deus fez. Deus pode, era conveniente, Deus fez. E o que Deus fez? Deus preservou Nossa Senhora da mancha do pecado original. Ele preservou Nossa Senhora da mancha do pecado original. Olha, isso foi em 1307, mais ou menos, que Duns Escoto ele defende o dogma defende a ideia da Imaculada Conceição. Isso no século XIII e século XIV, comecinho do século XIV. Foi somente em 1854, ou seja, no século XIX, que o Papa Pio IX, pela bula Ineffabilis Deus, ele proclama o dogma de Nossa Senhora. E ele utiliza a ideia de Duns Escoto. Então ele diz assim: declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que sustenta a Santíssima Virgem Maria, na primeira instância da sua concepção, por graça e privilégio singular de Deus Todo-Poderoso, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. É uma doutrina revelada por Deus e, portanto, a ser crida firme e constantemente por todos os fiéis. Então aqui, esse é o motivo de por que nós estamos reunidos aqui hoje. Porque graças ao franciscano, o Papa Pio IX, ele teve então abertura para proclamar esse dogma.